Vamos ver agora, com exemplos, como encontrar algumas primitivas diretamente pela própria tabela de derivadas, que é a técnica de primitivação direta. Quanto é a integral de 1 até 2 de x ao cubo dx? Então, a gente tem que encontrar algum x elevado a algo cuja derivada dx ao cubo. Como a gente sabe da tabela de derivada que a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1, podemos esperar que x elevado a 4 seja uma boa tentativa. Fazendo x elevado a 4, temos x ao cubo multiplicado por 4. E para se livrar do 4, basta multiplicar por 1 sobre 4 em ambos os lados, já que a integral preserva a multiplicação por constante. Uma vez encontrada a integral indefinida, a gente pode fazer a diferença para 2 e 1, que vai dar 1 sobre 4 vezes 2 elevado a 4, menos 1 sobre 4 vezes 1 elevado a 4, que é 4 menos 1 sobre 4, que finalmente é 15 sobre 4. Agora vamos encontrar a integral de 1 sobre raiz sétima de x ao cubo dx. Melhor escrever na forma integral de x elevado a menos 3 sobre 7 dx. Então, a gente tem que encontrar algum x elevado a algo cuja derivada dá x elevado a menos 3 sobre 7. Novamente, da tabela de derivada, como a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1, podemos esperar que x elevado a 1 menos 3 sobre 7, que é x elevado a 4 sobre 7, seja uma boa tentativa. Mas, então, a constante 4 sobre 7 acaba aparecendo e temos que eliminá-la. Para isso, basta multiplicar ambos os lados por 7 sobre 4. Então, como a integral é indefinida, a resposta fica sendo 7 sobre 4 vezes x elevado a 4 sobre 7 mais c. Em geral, a integral indefinida de x elevado a n dx precisa ser dividida em dois casos. Primeiro, quando n é diferente de menos 1, e segundo, quando n é igual a menos 1. Quando n é diferente de menos 1, precisamos encontrar uma potência para x cuja derivada dê x elevado a n. Da tabela de derivada, como a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1, podemos esperar que n mais 1 seja um expoente adequado. Mas nesse caso, surge uma constante n mais 1 do outro lado. Então é importante dividir cada lado por n mais 1 para que a constante seja anulada e tenhamos x elevado a n. Assim, o resultado fica 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Com n igual a menos 1 não faz sentido, já que teríamos uma divisão por zero. Então, precisamos encontrar algo cuja derivada dê x elevado a menos 1, que é 1 sobre x, né? Da nossa tabela de derivadas, encontramos o logaritmo neperiano do valor absoluto de x. Finalmente, como a integral é implícita, não devemos esquecer de adicionar a constante c no final. Vamos encontrar agora a integral indefinida de seno de 3x dx. Nesse caso, precisamos encontrar alguma coisa que derivando dê seno de 3x. Na nossa tabela de derivadas, sabemos que a derivada do cosseno é menos seno, ou seja, o cosseno é uma boa pedida. Mas como temos 3x dentro do seno, não adianta tentar outro argumento. Então, nosso teste vai ser cosseno de 3x. Isso gera essa constante menos 3 por conta da regra da cadeia. Portanto, basta dividir cada lado por menos 3 que encontramos a primitiva desejada. Ou seja, a resposta é menos 1 sobre 3 vezes cosseno de 3x mais c. Vamos resolver agora a integral de 0 até π sobre 2 de secante ao quadrado de x sobre 2 dx. Então, precisamos encontrar alguma coisa que derivada dê secante ao quadrado de x sobre 2. Da nossa tabela de derivadas, temos que a derivada da tangente é a secante ao quadrado, ou seja, a tangente é uma boa tentativa. Como o argumento da secante é x sobre 2, é esse o argumento que vamos usar na tangente. Então, a derivada da tangente de x sobre 2 é 1 sobre 2 vezes secante ao quadrado de x sobre 2, pela regra da cadeia. Assim, aparece essa constante 1 sobre 2. Então, basta multiplicar por 2 de ambos os lados que anulamos essa constante. Portanto, a resposta consiste em fazer a diferença para x igual a π sobre 2 e 0 de 2 vezes tangente de x sobre 2, o que dá 2 vezes 1 menos 2 vezes 0, que é 2. Em geral, vamos ter que a integral indefinida de seno de x dx é menos cosseno de x mais c. A integral indefinida de cosseno de x dx é igual a seno de x mais c.
e a integral de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x dx é igual a secante de x mais c. Tudo isso diretamente da tabela de derivadas, lendo da direita para a esquerda e multiplicando pela constante apropriada. Vamos calcular agora a integral de 0 a 1 da exponencial de menos x dx. Nesse caso, a derivada de alguma coisa tem que dar exponencial de menos x. Como a derivada da exponencial é ela mesma, uma boa ideia é tentar a exponencial usando como argumento menos x. Assim, tentando, aparece essa constante menos 1 ao lado. A gente se livra dela dividindo cada lado por menos 1, portanto, a primitiva é menos exponencial de menos x. Vamos aplicar a primitiva de 0 até 1. Ficamos com menos exponencial de menos 1 menos menos exponencial de menos 0, que dá menos 1 sobre a constante de Euler mais 1, ou ainda 1 menos 1 sobre a constante de Euler. Vamos nos interessar agora pela integral indefinida de 1 sobre 1 menos 2x dx. Nesse caso, quem será que derivando pode dar 1 sobre 1 menos 2x? Perceba que a própria derivada de 1 menos 2x ou ainda qualquer forma linear x mais b dá uma constante. Isso é importante porque se a gente achar uma função de base, essa forma permanecendo no argumento não será problema, pois a gente vai conseguir anular a constante. A gente sabe que a derivada do logaritmo do valor absoluto de x dá 1 sobre x. Então vamos tentar o logaritmo neperiano do valor absoluto de 1 menos 2x. Assim, da regra da cadeia, acaba aparecendo essa constante menos 2. Agora a gente pode dividir por menos 2 em ambos os lados e ficamos com a resposta menos 1 sobre 2 vezes logaritmo neperiano do valor absoluto de 1 menos 2x mais c. Agora vamos resolver a integral indefinida de 3 sobre 5 mais 7x ao quadrado dx, que pode ser escrita como 3 vezes a integral de 1 sobre 1 mais 7 sobre 5 vezes x ao quadrado dx. Isso dividindo a constante 3 por 5. Então, precisamos encontrar alguma coisa cuja derivada dê algo parecido com 1 sobre 1 mais 7 sobre 5 vezes x ao quadrado. Da tabela de derivadas, a gente lembra que a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A gente pode fazer o 7 sobre 5 aparecer, pegando o arco tangente de raiz de 7 sobre 5 vezes x no lugar de x. Nesse caso, essa constante raiz de 7 sobre 5 aparece na expressão à direita, e ela precisa ser anulada. Podemos fazer isso dividindo a expressão à direita por ela, o que equivale a multiplicar por raiz de 5 sobre 7 à esquerda. Ou seja, a resposta fica sendo 3 sobre 5 vezes raiz de 5 sétimo vezes arco tangente de raiz de 7 sobre 5 vezes x mais c. Seja a integral indefinida de x vezes 1 menos x ao quadrado elevado a 7 dx, observe que, nesse caso, não temos nada na tabela de derivadas que sequer se pareça com isso. Mas se a gente fizer y igual a 1 menos x ao quadrado, esse miolo vai ficar y elevado a 7. A esperança, então, é que o diferencial de y retire esse x que sobraria na expressão. Com um pouco de experiência resolvendo exercícios, você vai aprendendo a identificar boas oportunidades do uso da técnica, tá? Nesse caso, a razão entre o diferencial de y e o diferencial de x, que é a derivada de y em relação a x, é menos 2x. Assim, temos que dy é igual a menos 2x dx. Substituindo 1 menos x ao quadrado por y, vai aparecer a integral de x vezes y elevado a 7 vezes dx. Notando que dy sobre menos 2 é igual a x dx, a integral fica equivalente à integral de y elevado a 7 vezes dy sobre menos 2. Que é igual a menos 1 sobre 2 vezes 1 sobre 8 vezes y elevado a 8 mais c, ou seja, menos y elevado a 8 sobre 16 mais c. Como a sua expressão inicial está em termos de x, vamos substituir na solução o y pelo 1 menos x ao quadrado para ficar com menos 1 menos x ao quadrado elevado a 8 sobre 16 mais c. Vamos ver agora a integral indefinida da tangente de x dx, que é a integral de seno de x sobre cosseno de x dx. Uma boa oportunidade aqui para substituição é fazer y igual a cosseno de x, já que na derivada do cosseno aparece menos seno de x. Assim, tendo alguma esperança de desaparecer com esse seno no numerador da expressão. Vamos lá. O diferencial de y é igual a menos seno de x vezes o diferencial de x. Assim, ficamos com a integral de seno de x sobre y
vezes dx, já que y é igual ao cosseno de x. Além disso, já que seno de x dx é igual a menos dy, ficamos com a integral de menos dy sobre y. Veja mais uma vez de onde é que esse menos dy veio, né? Agora, a integral indefinida de menos 1 sobre y dy é menos logaritmo neperiano do valor absoluto de y mais c. Substituindo y pelo cosseno de x, ficamos com menos logaritmo neperiano do valor absoluto de cosseno de x mais c. Vamos adicionar ao nosso arsenal agora a decomposição em frações parciais. Vamos lá. Vamos procurar resolver a integral indefinida de 1 sobre 1 menos x ao quadrado dx. Expandindo o denominador, ficamos com a integral de 1 sobre 1 menos x vezes 1 mais x dx. Agora não há nenhuma expressão na tabela de derivadas que se pareça com isso, né? Pode ser que alguém veja uma oportunidade de substituição aqui, mas em geral podemos abordar esse tipo de integral da seguinte maneira. Temos que 1 sobre 1 menos x vezes 1 mais x pode ser escrito como a soma de duas frações mais simples, que são justamente as frações parciais. Então, azão sobre 1 menos x mais bzão sobre 1 mais x é igual a azão vezes 1 mais x mais bzão vezes 1 menos x sobre 1 menos x vezes 1 mais x, que reorganizando os termos é x vezes azão menos bzão mais 1 vezes azão mais bzão sobre 1 menos x vezes 1 mais x. Agora, para essas duas expressões serem idênticas, o polinômio em cima tem que ser idêntico a 1. Então, a gente pode montar um sistema linear. Ficamos para o coeficiente do monômio x com azão menos bzão igual a 0 e para o coeficiente do monômio 1 com azão mais bzão igual a 1. Assim, temos que 2azão igual a 1 e azão é igual a 1 sobre 2. Dessa forma, bzão também é 1 sobre 2. 1 sobre 1 menos x vezes 1 mais x é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 1 menos x mais 1 sobre 2 vezes 1 sobre 1 mais x. Usando propriedades da integral, ficamos com 1 sobre 2 vezes integral de 1 sobre 1 menos x dx mais 1 sobre 2 vezes integral de 1 sobre 1 mais x dx. E isso resulta em 1 sobre 2 vezes menos logaritmo neperiano do valor absoluto de 1 menos x, mais 1 sobre 2 vezes o logaritmo neperiano do valor absoluto de 1 mais x, mais c. Finalmente, podemos simplificar um pouco usando propriedades dos logaritmos, o que dá 1 sobre 2 vezes o logaritmo neperiano do valor absoluto de 1 mais x sobre 1 menos x, mais c. Pessoal, é bom vocês saberem que isso foi uma breve exposição sobre essa técnica. Caso vocês se interessem, no fluxograma de aula tem um exemplo mais elaborado para vocês terem uma ideia do que dá para fazer com isso, tá? Vamos ver um outro exemplo agora da integral para uma função fundamental, usando esse resultado que acabamos de obter. Qual será a integral de 0 até π sobre 6 da secante de x dx? Vamos resolver a sua versão indefinida. Em seguida, a gente resolve a integral definida. Então, a integral indefinida da secante de x dx é a mesma coisa que a integral indefinida de 1 sobre cosseno de x dx. Vamos fazer a seguinte substituição, y igual a seno de x. Assim, o diferencial de y é cosseno de x vezes o diferencial de x, ou ainda, dx é igual a dy sobre cosseno de x. Colocando o diferencial de y em jogo, ficamos com a integral de dy sobre cosseno ao quadrado de x. Agora, usando relações trigonométricas e o fato de que y é igual a seno de x, ficamos com a integral de 1 sobre 1 menos y ao quadrado dy. Essa é a integral que acabamos de resolver e a solução é 1 sobre 2 vezes logaritmo neperiano do valor absoluto de 1 mais y sobre 1 menos y mais c. Voltando a usar o x no lugar do y, terminamos com 1 sobre 2 vezes logaritmo neperiano do valor absoluto de 1 mais seno de x sobre 1 menos seno de x mais c. Agora, para resolver a forma definida da integral, a gente precisa aplicar a primitiva de x igual a 0 até π sobre 6. O que dá 1 sobre 2 vezes o logaritmo neperiano do valor absoluto de 1 mais seno de π sobre 6 sobre 1 menos seno de π sobre 6, menos 1 sobre 2 vezes o logaritmo neperiano do valor absoluto de 1 mais seno de 0 sobre 1 menos seno de 0. Isso dá 1 sobre 2 vezes o logaritmo neperiano de 3 menos 1 sobre 2 vezes 0, que é 1 sobre 2 vezes o logaritmo neperiano de 3. Vamos ver uma outra técnica de integração agora, certo? Mas primeiro observe que pela regra do produto, f vezes g' é igual a fg' mais f'g. Ou seja, fg é primitiva de fg' mais f'g. E pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de a até b de fg' mais f'g dx é igual a f vezes g aplicada de x igual a até b. Acontece que esse lado esquerdo, usando propriedades da integral, é igual à integral de a até b de fg' dx, mais a integral de a até b de f'g dx. Duas formas equivalentes, então, de enunciar, para o caso da integral indefinida,
é a integral indefinida de fg' dx é igual a f vezes g menos integral indefinida de f'g dx. Ou ainda, a integral indefinida de f'g dx é igual a f vezes g menos a integral indefinida de fg' dx. Lembre que em relação à integral, quando indefinida, soma-se uma constante no final. O uso dessa propriedade configura a técnica da integração por partes. Vamos ver agora alguns exemplos de uso. Quanto será a integral indefinida de x seno de x dx? A ideia aqui é escolher uma daquelas duas formas equivalentes e aplicar à esquerda para obter uma outra integral à direita que a gente saiba resolver. Vamos usar por convenção as funções u e v embaixo de cada fator de interesse. No caso, u vai ser x e v' vai ser seno de x. Então, o primeiro termo é o v. U a gente já tem, e é x. V é primitiva de seno de x, que é menos cosseno de x. Agora, o próximo termo dentro da integral, como a gente escolheu uv' na integral esquerda, vai ser u'v. Nesse caso, u' é 1, e v a gente já sabe, é menos cosseno de x. Ou seja, temos menos x cosseno de x menos integral de menos cosseno de x dx, que é idêntico a menos x cosseno de x mais integral de cosseno de x dx, resultando em menos x cosseno de x mais seno de x mais c. Vamos dar um passo adiante e calcular a integral de x² vezes cosseno de x dx. A estratégia com o u e o v vai ser a mesma. O primeiro fator vai ser u e o segundo fator vai ser v'. E então, a estrutura do que a gente vai precisar preencher é como mostrado em tela. Assim, o primeiro termo à direita fica sendo x² e o segundo seno de x. Na integral à direita, vamos ficar com 2x e seno de x. A expressão, então, fica x² de seno de x menos 2 integral de x seno de x dx. Só que essa integral a gente já sabe qual é a solução, pois acabamos de resolvê-la, né? Vamos ficar com x² de seno de x menos 2 vezes seno de x menos x cosseno de x mais c, que é x² vezes seno de x mais 2x cosseno de x menos 2 seno de x mais c. Vamos continuar com a integral do logaritmo neperiano de x dx, que é uma função fundamental. Nesse caso, estamos vendo apenas um fator, né? Como podemos continuar? Na realidade, outro fator está escondido e é o 1. Vamos adotar a estratégia u'v para o termo na integral à esquerda, tá? Nesse caso, a estrutura do que vai precisar ser preenchida é como mostrado em tela. Vamos lá preencher. No primeiro termo, à direita, vamos ficar com x e logaritmo neperiano de x. Já no termo dentro da integral, vamos ficar com x vezes 1 sobre x. Isso resulta, então, em x logaritmo neperiano de x menos a integral de 1 dx. E assim, ficamos com x logaritmo neperiano de x menos x mais c. Vamos agora para outra integral da função fundamental, a integral indefinida de arcosseno de x dx. Novamente, vamos fazer aparecer o 1 e adotar a mesma estratégia que no exemplo anterior, ou seja, u'v para o termo na integral à esquerda. Então, vamos precisar preencher as lacunas que aparecem aí na tela. Para u, vamos ficar com x, para v, vamos ficar com arcosseno de x. E no termo dentro da integral, temos x e 1 sobre raiz de 1 menos x², que é a derivada do arcosseno de x. Assim, vamos ficar com essa integral ainda para ser elucidada, porque ela não parece estar inclusa em nenhuma primitivação direta ou integral que já calculamos. Para a integral de x sobre raiz de 1 menos x² dx, vamos usar a substituição com y igual a 1 menos x². Nesse caso, o diferencial de y é igual a menos 2x vezes o diferencial de x. Então, ficamos com a integral de x sobre raiz de y dx. Levando em consideração que x dx é igual a 1 sobre menos 2 vezes dy, temos integral de 1 sobre menos 2 vezes dy sobre raiz de y, que é menos 1 sobre 2 vezes integral de 1 sobre raiz de y dy, ou ainda 1 sobre menos 2 vezes integral de y elevado a menos 1 sobre 2 dy, que é menos 1 sobre 2 vezes 2 vezes y elevado a 1 sobre 2 mais c', resultando em menos raiz de 1 menos x² mais c'. Voltando à integral original, ficamos com x arcosseno de x menos raiz de 1 menos x² mais c. Finalmente, temos x arcosseno de x mais raiz de 1 menos x² mais c. Vamos ver agora quanto é a integral indefinida de x arcotangente de x dx. A estratégia da gente vai ser u'v para o termo na integral à esquerda. Assim, vamos ter que preencher as lacunas que aparecem na tela dessa forma.
Para u, temos x² sobre 2. Para v, temos arco tangente de x. Novamente, para u, temos x² sobre 2. E para v' temos 1 sobre 1 mais x². Então, ficamos com essa integral circulada em azul claro para resolver. 1 sobre 2 vezes integral de x² sobre 1 mais x² dx, que é igual a 1 sobre 2 vezes integral de 1 menos 1 sobre 1 mais x² dx. Essa é uma astúcia interessante porque a gente começa a ver termos cuja integral pode ser obtida diretamente pela tabela de derivadas. Assim, ficamos com 1 sobre 2 vezes x menos arco tangente de x mais c. Substituindo na expressão original, ficamos com x² sobre 2 vezes arco tangente de x menos 1 sobre 2 vezes x menos arco tangente de x mais c, o que resulta em x² sobre 2 vezes arco tangente de x menos 1 sobre 2 vezes x mais 1 sobre 2 vezes arco tangente de x mais c'. Agora veremos a integral indefinida para arco tangente de x dx. Vamos fazer aparecer 1 e adotar a formulinha v para o termo na integral esquerda. Assim, vamos ter que preencher as lacunas dessa forma em tela, tá? U fica sendo x, v fica sendo arco tangente de x, novamente u fica sendo x e v' fica sendo 1 sobre 1 mais x². Vamos precisar resolver essa integral circulada em azul claro, né? A gente vai usar a técnica da integral por substituição. No caso, y vai ser 1 mais x². Então, o diferencial de y fica sendo 2x vezes o diferencial de x. Substituindo na integral, ficamos com a integral de x dx sobre y, que é igual à integral de 1 sobre 2 vezes dy sobre y. Dessa forma, temos 1 sobre 2 vezes logaritmo neperiano do valor absoluto de y mais c, e que fazendo a substituição do y, resulta em 1 sobre 2 vezes logaritmo neperiano do valor absoluto de 1 mais x² mais c. Como 1 mais x² é positivo para qualquer x real, dispensamos o valor absoluto. Agora, voltando à expressão original, ficamos com x arco tangente de x menos 1 sobre 2 vezes logaritmo neperiano de 1 mais x² mais c'. Vamos para um exemplo um pouco mais trabalhoso agora. Lembrem que para integrais é importante fazer muitos exercícios para ir percebendo as boas oportunidades de usar as técnicas, tá bom? Vamos resolver a integral de x vezes arco seno de x dx. Então, vamos utilizar o linha v como estratégia para o termo na integral esquerda. Assim, vamos preencher as lacunas da forma que aparece na tela. Para u, ficamos com x² sobre 2. Para v, ficamos com arco seno de x. Para u, novamente, ficamos com x² sobre 2. E para v', com 1 sobre raiz de 1 menos x². Ou seja, precisamos resolver essa integral circulada em azul claro, que é a integral de x² sobre raiz de 1 menos x² dx. Aqui a gente vai utilizar uma outra forma de substituição, que é uma espécie de substituição invertida. Vamos fazer x igual a seno de y. Assim, derivando implicitamente em relação a x, ficamos com 1 é igual a d de seno de y sobre dy vezes dy sobre dx. Assim, dx é igual a cosseno de y dy. Substituindo na integral, ficamos com a integral de seno ao quadrado de y sobre raiz de 1 menos seno ao quadrado de y vezes cosseno de y dy. Vamos considerar três fatos. Raiz de 1 menos seno ao quadrado de y é o valor absoluto de cosseno de y. Cosseno de y sobre o valor absoluto de cosseno de y é o sinal de cosseno de y. E, finalmente, cosseno de y é igual ao cosseno de arcosseno de x, que é sempre maior ou igual a zero. Certo? Nesse caso, temos integral de seno ao quadrado de y dy. Agora, a gente precisa resolver a integral em rosa. Aqui a gente vai integrar por partes. Tanto faz a estratégia com o v aqui, né? Então vamos escolher qualquer uma. Por exemplo, o v' para o termo da integral à esquerda. Assim, vamos ficar com seno de y vezes menos cosseno de y menos a integral de cosseno de y vezes menos cosseno de y dy, que é igual a menos seno de y cosseno de y mais integral de cosseno ao quadrado de y dy. Levando em consideração que cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos seno ao quadrado de y, temos menos seno de y cosseno de y mais integral de 1 menos seno ao quadrado de y dy, o que dá menos seno de y cosseno de y mais y menos integral de seno ao quadrado de y dy. Somando o integral de seno ao quadrado de y dy dos dois lados, ficamos com 2 vezes integral de seno ao quadrado de y dy é igual a menos seno de y cosseno de y mais y. Finalmente, dividindo ambos os lados por 2, temos integral de seno ao quadrado de y dy é igual a y menos seno de y vezes cosseno de y, tudo isso sobre 2, mais c. Agora veja que se x é igual a seno de y,
Então y é igual a arcosseno de x. Usando relação de inversas trigonométricas na expressão obtida, ficamos com arcosseno de x menos x vezes raiz de 1 menos x ao quadrado, tudo isso sobre 2 mais c' para a integral em azul claro. E na integral original, ficamos finalmente com x ao quadrado sobre 2 vezes arcosseno de x, menos arcosseno de x, menos x raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 4, mais c duas linhas. Vamos ver agora uma técnica para resolver integrais de produtos trigonométricos. Por exemplo, seja a integral indefinida de seno de 2x vezes cosseno de 8x dx. Como resolver? A ideia aqui é usar aquela transformação de produtos trigonométricos em soma trigonométrica que vimos no módulo de trigonometria. Aqui a decomposição apropriada é seno de A vezes cosseno de B é igual a 1 sobre 2 vezes seno de A mais B mais seno de A menos B. Então ficamos com a integral de 1 sobre 2 vezes seno de 10x mais seno de menos 6x dx. Que usando propriedades de integral e o fato de seno ser uma função ímpar, fica 1 sobre 2 vezes integral de seno de 10x dx menos 1 sobre 2 vezes integral de seno de 6x dx. Finalmente ficamos com menos 1 sobre 20 vezes cosseno de 10x mais 1 sobre 12 vezes cosseno de 6x mais c. Pessoal, no fluxograma da aula tem outros exemplos se vocês quiserem ver. Tem um link na descrição. Agora vamos ver brevemente um tópico cuja utilidade é bem marcante na cadeira de probabilidade estatística, a integral imprópria. Integral com um limite de integração infinito ou envolvendo uma assíntota vertical. Nesse caso, a integral pode convergir ou não a um valor. Considere o seguinte exemplo. Integral de 0 até infinito de x vezes a exponencial de menos x dx. Vamos usar a técnica de integração por partes com a estratégia U' no termo dentro da integral à esquerda. Assim, vamos ter que preencher as lacunas que aparecem na tela, né? U vai ficar com x, V vai ficar com menos exponencial de menos x, e vamos aplicar isso de 0 a infinito. U' vai ficar com 1 e V com menos exponencial de menos x. Como o sinal de menos aparece duas vezes, vamos já substituir por mais. Agora a gente precisa resolver a integral definida em azul claro. Vamos lá. A primitiva é menos exponencial de menos x. Mas como aplicar o intervalo infinito? Para a extrema direita do intervalo, a gente vai usar o limite para se estender no infinito de menos exponencial de menos x. Para o extremo à esquerda, basta substituir x por zero. Como o limite é nulo, vamos ficar com menos 1, que é 1. Agora temos o termo à esquerda. Devemos aplicar esse intervalo infinito aí. O procedimento é o mesmo. Então, limite para se estender no infinito de menos x vezes exponencial de menos x, menos 0 vezes exponencial de menos 0. Isso dá 0 menos 0, que é 0. Quem não se lembrar de como resolver o limite, pode dar uma revisada no vídeo de regra de L'Hopital, que tem uma versão desse limite lá, tá? No final, a integral procurada resulta em 0 mais 1, que é 1. Finalmente, vamos ver como funciona para calcular integrais com valor absoluto. No caso do valor absoluto, o segredo é separar em vários casos para se livrar justamente do valor absoluto. Olha esse exemplo. Integral indefinida de valor absoluto de x ao quadrado menos 4 mais valor absoluto de x menos 1 dx. Então, o valor absoluto de x ao quadrado menos 4 mais valor absoluto de x menos 1 é igual a x ao quadrado menos 4 mais valor absoluto de x menos 1 se x ao quadrado menos 4 é maior ou igual a 0, ou então é 4 menos x ao quadrado mais valor absoluto de x menos 1 se x ao quadrado menos 4 é menor que 0. Isso é equivalente a x ao quadrado menos 4 mais valor absoluto de x menos 1 se x maior ou igual a 2 ou x menor ou igual a menos 2. Ou então, 4 menos x ao quadrado mais valor absoluto de x menos 1 se menos 2 for menor do que x, que é menor do que 2. Agora, quando desdobramos o valor absoluto de x menos 1, ficamos com x ao quadrado mais x menos 5 se x maior ou igual a 2 ou x menor ou igual a menos 2 e x maior ou igual a 1. Se não, x ao quadrado menos x menos 3 se x maior ou igual a 2 ou x menor ou igual a menos 2 e x menor que 1. Ou ainda, 3 menos x ao quadrado mais x se menos 2 é menor do que x, que é menor do que 2 e x maior ou igual a 1. E finalmente, ainda 5 menos x ao quadrado menos x se menos 2 é menor do que x, que é menor do que 2 e x é menor do que 1. Arrumando essas desigualdades, temos x ao quadrado mais x menos 5 se x maior ou igual a 2, x ao quadrado menos x menos 3 se x é menor ou igual a menos 2, 3 menos x ao quadrado mais x se 1 é menor ou igual a x e x menor que 2,
e 5 menos x ao quadrado menos x, se menos 2 é menor do que x e x é menor do que 1. Finalmente, a gente integra cada uma dessas partes, prestando atenção que cada uma vai ganhar uma constante, né? Resultando em x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2 menos 5x mais c1, se x maior ou igual a 2, x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 menos 3x mais c2, se x menor ou igual a menos 2, 3x menos x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2 mais c3, se 1 é menor ou igual a x e x menor que 2, e finalmente 5x menos x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 mais c4, se menos 2 for menor do que x e x menor do que 1. Note que as constantes aí não precisam ser iguais, tá bom? Agora, e se a integral fosse definida? Por exemplo, integral de menos 3 a 3 de valor absoluto de x ao quadrado menos 4 mais valor absoluto de x menos 1 dx. Basta aplicar a parte apropriada da primitiva em cada subintervalo correspondente do intervalo menos 3, 3. Assim ficamos com x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 menos 3x de menos 3 a menos 2, 5x menos x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 de menos 2 a 1, 3x menos x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2 de 1 a 2, e x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2 menos 5x de 2 a 3. Calculando cada parte, ficamos com 35 sobre 6 mais 27 sobre 2 mais 13 sobre 6 mais 23 sobre 6, que é igual a 76 sobre 3. Pessoal, aqui termina uma pequena parte da sua estrada, tá? Esse é o último vídeo da disciplina de Cálculo 1. Foi uma aventura e tanto para mim produzir esses vídeos. A vida é feita de ondas e é bom que você esteja atento e sadio para quando elas chegarem. E é isso que eu desejo para vocês ao longo da estrada. Tudo de bom!